Sem perder tempo, chegando aqui para a gente falar da 20ª rodada da Bundesliga que está rolando neste final de semana e acabei de acompanhar dois jogos importantíssimos na briga pelo título do Campeonato Alemão nessa temporada. O Bayer Leverkusen, líder e ainda líder, venceu o último colocado, o Darmstadt, fora de casa por 2-0, mesmo com alguns desfalques, mesmo com o Xabi Alonso poupando alguns jogadores. Uma vitória contundente, aliás, mais uma. E do outro lado, o Bayern de Munique, vice-líder, venceu num jogo difícil, de virada em casa na Allianz Arena, 3-1, o Borussia Mönchengladbach. E aí vem o molho, né? Porque a gente olha para a tabela de classificação, 2 pontos separando essas duas equipes, 52 pontos para o Bayer Leverkusen, 50 pontos para o Bayern de Munique. E aí, na próxima rodada, na 21ª rodada, teremos o embate desses dois times na casa do Bayer Leverkusen. O primeiro jogo, lá no primeiro turno, um empate na Allianz Arena, mas agora pode ser sim um jogo importante para desenhar um futuro do campeonato alemão. Não acredito que vai ser definitivo, porque mesmo que o Bayer Leverkusen vença, vai abrir 5 pontos e ainda vão faltar 13 rodadas, mas eu acho que pode ser até um jogo para mexer com os ânimos, com a moral e, enfim, desenhar essa estrada que a gente vai seguir a partir de agora que as coisas começam a se afunilar, até porque é um jogo que vai anteceder o retorno das competições europeias, inclusive da Liga dos Campeões da Europa. O Bayern de Munique na outra semana viaja para encarar a Lazio em Roma. Então vamos lá. Vou comentar os dois jogos de hoje, trazer os destaques, o que eu gostei, o que eu não gostei, e eu quero saber de vocês. Inclusive o torcedor bávaro que chega junto aqui no canal, deixa aí os comentários o que vocês acharam do jogo do Bayern de Munique. Teve estreia de Sacha Boey com a camisa bávara, teve mais um gol de Harry Kane, enfim, e teve uma atuação muito positiva de Pavlovic. Chega também deixando o like, quem não é inscrito no canal, bora se inscrever, gente. Seria muito lindo, bonito demais a gente já na próxima semana chegar aos 40 mil inscritos aqui no canal. Demos um boost com a torcida do Corinthians, que agora vai ter que ouvir falar bastante do campeonato alemão. Quem chegou, chegou, e também do Tugão, né? Que eu também vou falando aqui com carinho especial. Vamos começar com o jogo do Bayern de Munique. O Bayern tinha alguns desfalques, é verdade, e o Thomas Tuchel teve que colocar alguns jogadores diferentes em campo, mas tivemos um retorno importante e interessante na briga pela lateral direita, né? Manuel Neuer no gol, Mazraoui retornando na lateral, De Ligt no meio da zaga junto com o Eric Dier. Aliás, já vou fazer o parêntese aqui, porque o Dier fez um partidaço. Seguro, jogou simples, fez cortes decisivos, retomou bola, desarmou, foi bem no jogo aéreo, e aí é um cara que custou tão pouco, alguns criticaram tanto a contratação, mas já fez uma partida digna e muito relevante nas expectativas do torcedor, né? Óbvio, não vai ser titular desse time, muito provavelmente não vai ser titular desse time, mas é muito bom saber que tem um cara que, quando entra, cumpre bem a função e faz um partidaço como fez o Eric Dier. O De Ligt fez um gol no jogo, também acho que quando todo mundo estiver bem, a zaga titular tem que ser Kim Min-jae e De Ligt, se for jogar numa linha de 4. Enfim, mas gostei muito, tá? Da dupla de zaga do Bayern de Munique nesse encontro. Na esquerda, o Davies, que fez uma ótima partida, com vontade, né? Acho que se não foi tão boa no quesito que ele é melhor, na parte ofensiva, porque dificilmente chegou ali no último terço de campo para tabelar com o Musiala com qualidade, até porque ficou um pouco preso no sistema defensivo. Ele demonstrou muita vontade em vários lances, foi importante em cortes de cruzamentos quando o Borussia Mönchengladbach chegava na linha de fundo, foi importante na recuperação de bola, não errou tanto na saída, enfim, estava focado, concentrado, fez um bom jogo. O Davies que precisa recuperar a sua melhor forma, porque é um jogadoraço, né? O meio-campo, ele foi com o Goretzka, para mim o pior em campo do Bayern de Munique. Aliás, teve concorrentes para esse posto, mas o Goretzka, para mim, é um cara que é muito desligado dentro da partida, não consegue produzir ações ofensivas relevantes e também
defensivamente peca demais nesse contexto de proteção da defesa. Mas do lado dele jogou o tal Pavlovic, menino da base, e que boa surpresa esse moleque, né? Mais um jogo de gente grande, mais uma vez mostrando que vai brigar por titularidade ao lado do Kimmich nesse meio campo. Acho que vai dançar o Goretzka, viu? Porque o Pavlovic vem conquistando a torcida do Bayern, vem conquistando a confiança do técnico Thomas Tuchel, e hoje foi não só importante na organização do meio campo, desequilibrando o setor em alguns momentos, enfim, sendo importante para que o Bayern tivesse saída de jogo, linha de passe, mas ele também foi importante lá na frente, fazendo o gol de empate no momento certo, na hora certa. A gente já vai falar mais sobre isso. Na frente deles, a gente tinha Thomas Müller, como eu imaginei, falei aqui no canal, mais centralizado nessa linha de 3 que fica atrás do Harry Kane. Pela esquerda, o Musiala, com a lesão do Coman, com o Gnabry voltando. O Musiala vai ganhando essa chance numa posição que eu gosto bastante de vê-lo, porque ele desequilibra muito caindo pela beirada. E o Sané na direita, Harry Kane lá na frente. Esse foi o time do Bayern de Munique, montado pelo técnico Thomas Tuchel. E no primeiro tempo, a gente já estava à espera de um Borussia Mönchengladbach mais retraído, inclusive fazendo ora uma defesa com uma linha de 5, e o Bayern de Munique mais com a bola. O que eu gostei bastante, tá? Especialmente nos primeiros minutos do Bayern de Munique, 15, 20 primeiros minutos, foi a postura do time de marcar a pressão lá em cima com muita vontade, né? Com correria, enfim, recuperando várias bolas e criando algumas oportunidades mesmo nesse ferrolho defensivo do Borussia Mönchengladbach. Só que o problema é, se você cria oportunidades e falha na eficácia, o Bayern de Munique não é uma solidez defensiva nessa temporada e sofre lá atrás. Então fica naquele perigo. Cria-se, não marca e depois é capaz de tomar um gol que complica a vida. Foi exatamente o que aconteceu. O Bayern teve 2 oportunidades de ouro nos pés do Sané. O Sané que não marca desde outubro, já são 4 meses, e tá rolando com ele um pouco de ansiedade, e com essa ansiedade vem junto aquele velho e horroroso individualismo do Sané, muitas vezes não soltando a bola na hora certa, carregando demais, perdendo lances individuais, enfim, duelos, e aí ele perdeu 2 gols que não podem perder. Primeiro, foi mais difícil, ele bateu forte na bola, mas foi no meio do gol e a bola pegou na mão do goleiro do Nicolas e bateu no travessão. E o segundo, ele mais livre ali, era só ajeitar o corpo e bater de uma forma melhor na bola. Acabou perdendo, a bola saiu pelo lado direito do goleiro do Borussia Mönchengladbach, cara a cara, enfim, um gol que não se perde. Depois teve um lance, o Bayern de Munique continuou criando algumas oportunidades, teve um lance que ele mesmo produziu pela direita, entrou na área, acionou o meio, mas a defesa do Borussia Mönchengladbach foi bem, né? Antes da bola chegar no Harry Kane. Depois teve um lance de falta que o Harry Kane fez uma belíssima batida no canto do goleiro e o Nicolas teve que se esticar todo, fez uma defesaça. A bola ia na gaveta, onde a corujinha estava dormindo. E aí, enfim, o Bayern não conseguiu fazer 1-0. E numa saída de bola errada do Neuer, com o Thomas Müller na fogueira, perdeu uma bola no meio que não pode perder, estava de costas para o marcador. Enfim, o jogador do Borussia Mönchengladbach roubou a bola. O Pavlovic faz uma leitura errada no lance, porque esse mesmo atleta do Borussia Mönchengladbach aciona o pivô, vai receber e o Pavlovic fica ali perdido. E aí, 1-0 para o Borussia Mönchengladbach. Erro do Neuer e erro do Thomas Müller, mas também teve ali uma leitura errada do Pavlovic, que errou muito menos que os dois no lance. E 1-0. E aí vem os fantasmas, né, do Bayern, né? O Bayern tomando 1-0, enfim, o Borussia Mönchengladbach montando o ferrolho, um muro. Difícil a vida por conta de tudo que vem acontecendo nessa temporada. E aí, o Sané começou a perder muita bola, enfim, o time não estava se encontrando, até que, em um momento mágico, o próprio Leroy Sané consegue, da direita para a esquerda, soltar a bola na hora certa, e como é importante quando ele faz esse movimento, né, que ele corta para o meio e aciona o jogador que está de pivô para que outros ataquem o espaço e entrem dentro da área, e ele faz isso muito bem, toca no Thomas Müller, que errou no gol, mas deu um passe decisivo com mel para a infiltração do Pavlovic, que pisou na área, entrou, não teve medo e finalizou muito bem. Isso no finalzinho do primeiro tempo,
foi fundamental para o Bayern de Munique chegar no segundo tempo com mais tranquilidade. Mas essa tranquilidade demorou para vir e demorou para sair o segundo gol, porque várias individualidades estavam mal no jogo. Vamos ser sinceros aqui, tá? O Musiala estava mal, não estava bem. O Harry Kane estava mal no jogo, errando muitos passes, chegando um pouco na zona de finalização, tomando decisões erradas, enfim. E o Sané também perdendo muita bola. Ou seja, o Bayern de Munique conseguia sair, construir bem, só que no último terço faltava velocidade para girar essa bola, faltava eficácia lá na frente, faltava também o time ser menos individualista. Pronto. Só que num lance de uma bola lançada na área, o Thomas Müller atrapalha o goleiro do Borussia Mönchengladbach, mas atrapalha no jogo, tá? Foi bem nesse momento em que atrapalhou. E o Harry Kane acaba fazendo de cabeça. Ou seja, o seu Harry Kane, que agora tem, se eu não estou enganado, 27 gols em 28 partidas, 24 gols na Bundesliga em 20 jogos, chegou à marca do Luca Toni. É isso mesmo. Como o jogador que na primeira temporada atingiu 24 gols, ele vai passar isso aí, mas acabou de bater o Luca Toni com a camisa do Bayern de Munique, fez o gol da virada. E aí é importante você ter o Harry Kane em campo, independentemente se ele tá mal ou bem, porque ele é um jogador muito decisivo e foi contratado para isso, né? Para ser aquele cara da última bola, da finalização. Tava na hora certa, no lugar certo, teve tranquilidade, cabeceou e fez o 2-1. E a partir daí, o Bayern de Munique conseguiu acalmar um pouquinho os ânimos, já tinha o resultado, do outro lado o Bayer Leverkusen já estava vencendo o seu jogo e o time conseguiu gerir o placar. O Sacha Boey entrou em campo, estreou com a camisa do Bayern de Munique e gostei bastante. Acho que vai ganhar essa vaga do Mazraoui. Teve alguns lances ou outro que ele podia ter tomado uma decisão melhor, mas muito participativo, especialmente no setor defensivo, né? Correndo bastante, tentando também dar linha de passe para passar e para ultrapassagem pela lateral direita. Gostei bastante da estreia, muito voluntarioso, muito forte fisicamente e muito enérgico, né? Então, assim, mais ligado do que o Mazraoui. Foi entrando outros jogadores e no finalzinho ali o Sané deu mais uma assistência, a 11ª assistência do Sané na temporada, achando o De Ligt na área para fazer de cabeça mais um gol do De Ligt, como eu disse, já tinha elogiado. Foi muito bem. Não foi uma vitória belíssima da equipe do Bayern de Munique, mas foi uma vitória eficaz. Nas mãos do Thomas Tuchel, eu entendo totalmente a crítica do torcedor do Bayern. Parece que o time não vai ser mesmo aquele rolo compressor que muita gente esperava, né? O DNA do time é incompatível talvez com as ideias do Thomas Tuchel. Mas ao mesmo tempo é um time muito eficaz em termos de conquista de pontos, né? Se a gente pegar a porcentagem de vitórias. Então a gente vai ter que esperar para ver ainda esse enigma do Bayern de Munique, porque vai ter um jogo importante no final de semana, tá nas oitavas de final da Liga dos Campeões e precisa começar a encarar a temporada como é agora a hora, é o tudo ou nada. A gente precisa dar um passo a mais agora, mas gostei de algumas modificações estratégicas, especialmente a entrada do Pavlovic. Parece que o Tuchel tá dando moral a quem merece e isso é muito, muito importante. Vamos passar para o Bayer Leverkusen agora, uma vitória contra o Darmstadt, que já era esperada, até porque o Bayer Leverkusen era o líder contra o último colocado. Porém, nesse exato momento da vida do Bayer Leverkusen, a gente esperava assim uma oscilação. Não venceu na última rodada e empatou e ficou aquela expectativa se iria conseguir vencer nessa, mesmo tendo alguns jogadores de fora por conta de lesão, por conta das seleções, enfim, e também poupando alguns jogadores, porque a sequência do Bayer Leverkusen é muito difícil. Vai ter que pegar o Stuttgart no meio da semana pela Pokal, pela Copa da Alemanha, e depois pega o Bayern de Munique. Ou seja, duas decisões, duas finais, vamos colocar dessa forma, numa sequência. Mas como é bom ver um time bem treinado, né? Parece que sai uma peça e entra outra e dá tudo certo. O Xabi Alonso tá dando uma masterclass nessa temporada com esse Bayer Leverkusen, né? E aí eu estava acompanhando, obviamente, com mais atenção o Bayern de Munique, que estava na tela principal, mas estava vendo o jogo, e o Darmstadt complicou um pouquinho a vida
do Leverkusen no primeiro tempo. Não foi tão fácil furar o bloqueio do Darmstadt, que estava também tentando explorar a linha alta defensiva do Bayer Leverkusen com os seus 3 zagueiros, jogando bolas longas nas costas dos defensores da equipe do Xabi Alonso. Então não era um jogo tão simples ali no começo. Mas quando o Bayer Leverkusen começou a simplificar e fazer o que sabe fazer de melhor, sair de trás nas triangulações, acelerando nessas triangulações, com os seus laterais infiltrando pelo corredor central muitas vezes, conseguiu encontrar algumas boas opções. De destaque em termos de jogadores, né? Alguns fora e outros dentro. O Borja Iglesias fez a sua estreia com a camisa do Bayer Leverkusen, deu uma cornetada no Borja, mas a estreia até foi boa em termos daquilo que ele tinha que fazer, trabalhou muito no sistema ofensivo. O Boniface está machucado, né? Estava na sua seleção, mas está machucado, e você tinha alguns jogadores importantes no banco de reservas sendo poupados por conta dessa sequência aí que eu falei, né? Estamos falando do próprio Tapsoba, enfim, o Frimpong no banco, entrou o Tella, outros jogadores também, o Hoffmann estava no banco de reservas. Então foi uma equipe meio mista, mas que quando tem um cérebro dentro de campo como é o Wirtz, se torna um time especial. E como eu falei, os processos parecem estar bem estipulados, bem vincados, entra um, sai outro, e a coisa parece que não muda muito, né? E no seu DNA mais característico, sai o primeiro gol, uma bola na esquerda com o Grimaldo, uma bela assistência, e quem ataca o espaço no segundo pau é o Tella, né? Que entrou no lugar do Frimpong, e foi uma belíssima partida do jogador. Mesmo sendo reserva, fez um jogo de titular, e ele faz 1-0 exatamente do jeito que o Frimpong faria 1-0, né? Atacando esse espaço e aparecendo nas costas da defesa no segundo pau. E aí no segundo tempo foi um show à parte de Wirtz, né? Enfim, sendo caçado em campo, organizando o time, driblando, chegando, metendo bola na trave, e o segundo gol acionando na velocidade, na verticalidade, no controle de bola, um passe na ultrapassagem do Tella, que fez um golaço, uma paulada para o 2-0. Ou seja, um jogo que estava meio conturbado no início foi ficando mais simples por conta da atuação individual de alguns jogadores. Xhaka no meio campo também foi muito bem, o Grimaldo, como eu falei, foi muito bem. Depois o Hoffmann entrou, também deu uma dinâmica ali diferente. Enfim, o Bayer Leverkusen é uma equipe muito, muito, muito concentrada e, enfim, sabe exatamente o que tem que fazer. Isso é mérito, obviamente, do Xabi Alonso. Eu estava olhando aqui, olhar na minha colinha, os números do Bayer Leverkusen nessa temporada. Nós estamos falando de 29 jogos, 25 vitórias e 4 empates. E aí o que me assusta mais são os gols marcados. 87 gols marcados em 29 jogos. É uma equipe que marca aí uma média de 3 gols, quase 3 gols por partida. E sofreu apenas 20 gols em 29 jogos. Mais uma vez, sai sem sofrer gols. Hoje é o melhor futebol para mim da Europa. Passa por uma fase nesse janeiro que já era esperada, com jogadores fora, jogadores no departamento médico, confrontos difíceis, uma sequência complicada, mas está sobrevivendo a isso, e muito provavelmente, a hora que voltar aos trilhos, todo mundo tiver à disposição, vai continuar fazendo uma campanha de excelência. Óbvio, não dá para cravar que os caras vão conseguir derrubar o Bayern de Munique dentro da Bundesliga, porque a gente já viu exemplos do Bayern de uma hora para outra realmente voltar a ser aquele rolo compressor, e mais do que isso, é um time que tem muita, muita qualidade. Mas o próximo jogo vai ser, que delícia. Vai ser muito legal a próxima rodada da Bundesliga. Teremos melhor futebol do mundo na TNT Sports depois dos jogos. Teremos vídeo aqui no canal. Talvez vou fazer até uma prévia, porque esse jogo ganhou contornos de suma importância para a competição. Meus caros, um abraço para vocês. Bom final de semana. Se comportem, hein? Devagar, com andor, que o santo é de barro. Tchau.